Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, né, que eu fiquei responsável por organizar essa quarta oficina de pesquisa do programa de mestrado da Unipar. É uma satisfação grande por ter essa possibilidade e por rever amigos tão queridos, né? É sempre uma alegria. A professora Miriam, a professora Jussara, o Medino, o professor Celso e os colegas, né, os mestrandos, em especial, cumprimento a todos na pessoa do Diogo, que teve essa possibilidade de nos auxiliar, sendo um debatedor com o grande professor Gregório, e dou minhas boas-vindas ao querido amigo professor Gregório. Eu sempre falo e gosto de repetir, né, quem tem amigos tem o mundo, e o Gregório é um amigo muito querido. Nós participamos de muitos projetos juntos, nós já fizemos programas de mestrado, ele já me pediu auxílio, fui lá em Itaúna auxiliá-lo a montar o programa de mestrado de lá. Depois eu pedi auxílio dele para fazer uma pesquisa no CNJ. Antes disso, nós tínhamos trabalhado no Ministério da Justiça para poder fazer o primeiro anteprojeto da Lei da Ação Civil Pública. Escrevemos livros juntos, artigos juntos, demos aula, participei de reuniões com ele no Ministério Público. Ele é uma das pessoas mais dedicadas ao processo, dedicado ao Ministério Público, um estudioso de escola. Se você tem uma dúvida, você pode se socorrer do professor Gregório, ele realmente é um dos juristas mais completos do país. E eu tenho uma satisfação muito grande, e também somos originários da mesma casa, né? E no caso do Gregório, das duas casas, porque nós fizemos a graduação na mesma universidade, fizemos o mestrado e o doutorado na mesma universidade, né? Fizemos a graduação na Universidade de Ribeirão Preto, ou na ERP aqui em Ribeirão, e depois fizemos também a PUC de São Paulo. Então, até isso nós temos em conjunto, somado o fato dos dois serem virginianos. Então, é uma satisfação muito grande poder receber, e ainda mais, né, nessa situação tão difícil que nós estamos vivenciando, estamos saindo, né? Eu vi um comentário essa semana, Celso, que eu dei muita risada, que a pessoa disse que essa pandemia, a impressão era aquela caverna do dragão, o desenho. Quando você está conseguindo sair do negócio e voltando para o mundo, você retorna, né? Então, eu falo assim, nossa, a impressão que eu tenho é que essa pandemia é a caverna do dragão, a gente não consegue sair. Mas, apesar agora, com a vacinação, tempos melhores virão, e espero podê-lo receber, professor Gregório, presencialmente na nossa universidade. Fica aqui as boas-vindas, uma vez mais o agradecimento dessa disponibilidade na sua agenda tão lotada de poder nos servir, trazendo o seu conhecimento, que é sempre digno de grande admiração. Bem-vindo, eu agradeço a todos por estarem aqui e dou cor aberto, então, a essa quarta oficina de pesquisa. Muito bem. Luiz, eu quero agradecer, Luiz, usar a palavra já de início, e agradecer a organização desse evento, com brilhantes nomes, né, com o querido professor Saga. Mais uma vez, Gregório, quero deixar registrada a minha satisfação em vê-lo aqui conosco virtualmente, ainda que seja, porque realmente é uma amizade já de um bom tempo e é muito gratificante vê-lo bem, né, como a todos que estão aqui. Agradeço aos alunos e professores também participando desse evento da universidade. Vejo também que nós temos outros palestrantes, debatedores aqui no evento já presentes. E, Luiz, parabéns mais uma vez por esta organização e execução. Nós estamos aí na quarta edição dessa oficina de pesquisa, ainda temos outras pela frente, já organizadas, uma delas organizada ainda nesse mês de outubro, com o professor Bruno. Estou fechando com ele também essa divulgação. Mas é muito gratificante ver a participação de todos vocês, inclusive os professores, né, acompanhando esse evento. Peço desculpas pela minha retirada, Sagra. A gente está com um problema ainda do coleta, fechamento finalzinho, prorrogaram mais 2 dias aí, mas eu ainda preciso fazer algumas revisões necessárias, e agradeço, então, e peço desculpas por não poder acompanhá-lo aqui, mas tenho certeza que a sua pessoa é sempre presente em nossa memória, em lembrança, né? A sua referência aqui é muito importante. Foi com grata satisfação que o Dr. Luiz Emanuel o trouxe aqui para o programa, né? Foi essa experiência, essa aproximação. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço. Professor Celso, é uma alegria, é uma gratidão que eu devo expressar aqui em relação à amorosidade que eu tenho pela docência, pela pesquisa e por seres humanos como vocês que estão aqui, especialmente o professor Celso. Professor Celso, fique à vontade, o senhor tem toda a licença poética para se ausentar
Coleta. Eu sei da sua responsabilidade, dos seus compromissos, e não é fácil coleta. E fiquem à vontade. Muito obrigado pelo carinho. O senhor está muito bem aí, né? Estou olhando aqui na imagem. Está jovem, o pessoal está jovem, está lindo. Não são só os meus olhos, realmente vocês estão muito bem. Isso porque tudo revela que vocês são fortes, seres humanos fortes, que estão enfrentando essa pandemia com coragem, se reinventando o que é necessário, né? Crescendo e crescendo também nos compromissos institucionais. Muito obrigado, professor. Obrigado. Professor Gregório, a palavra é sua. Fique à vontade. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde com muito amor à pesquisa, muito amor à docência, muito amor às pessoas, à vida, e também boa tarde com muita responsabilidade de estar aqui perante pessoas extraordinárias que eu admiro, professor Luiz Manuel, professora Jussara, professor Celso, professor Medina, e todos, né, o Diogo, a Fado, que está aqui também. Então, saúde a todos, a Lohane, o João Paulo, a professora Luana, o Leonardo, todos. Sinto o meu carinho e a minha gratidão. É um bate-papo, é uma conversa. Eu vou falar sobre o tema deste livro aqui, ó, Direito Processual Penal Coletivo. Saiu agora a segunda edição. Eu saí um pouco do meu eixo de pesquisa. Comecei sobre o acesso à justiça, que muito me impactou na graduação, aquela obra do Capelletti e o Brian Gart, que todos já leram, e a visão dos autores de que o acesso à justiça é método de pensamento. Tudo isso sempre impactou profundamente as minhas pesquisas, os meus estudos e a minha atuação profissional. No sentido de que não adianta discutirmos filosofia do direito, teoria geral do direito, discutirmos o direito sem analisarmos o plano concreto, o plano da efetividade, o plano da tutela jurisdicional ou extrajurisdicional, o plano do acesso à justiça. E, portanto, eu confesso a vocês que essa concepção do acesso à justiça como método de pensamento sempre esteve, sempre estará e está presente na minha atuação como profissional teórico, como profissional orgânico. Sempre eu tenho um olhar para as questões do acesso à justiça, e o Capelletti e o Gatti ressaltavam que o mais importante dos direitos e das garantias fundamentais é o direito de acesso à justiça, e eu concordo com isso, porque não adianta falarmos em vida, em liberdade, em segurança, em propriedade, se em situações de lesão e ameaça não há vias legítimas, eficientes e adequadas de proteção. Então, eu ressalto aqui, inicialmente, que o acesso à justiça como método de pensamento sempre pauta e pautará a minha análise sobre o direito. E eu procurei, é óbvio, a partir do acesso à justiça como método de pensamento, desenvolver meus estudos, tanto em relação ao direito processual civil, que foi o início das minhas pesquisas na graduação, depois no mestrado também em processo civil, doutorado em difuso e coletivos, e no meu pós-doutorado, quando eu fui estudar os acordos nas class actions nos Estados Unidos. Sempre com esse olhar, o acesso à justiça como método de pensamento, como o mais importante dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. E hoje a minha reflexão vai se concentrar no direito processual penal coletivo, que é um livro que eu escrevi com um promotor de São Paulo, Rafael de Oliveira Costa, que é mestre e doutor, também tem pós-doutorado, em que nós analisamos o direito processual penal coletivo à luz dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. A nossa pesquisa tem um olhar à luz dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, no sentido de que aquele caráter fragmentário do direito penal, que o Bettiol foi um grande jurista italiano, falava, os bens jurídicos mais importantes, esse é o caráter que merece a tutela penal,
que esse caráter fragmentário ele tem que ter olhar à luz da teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. Então, eu elenquei alguns tópicos aqui para nossas reflexões. O primeiro, o livro está atrelado a uma visão de um novo direito constitucional. É discutível se temos ou não um neoconstitucionalismo ou um novo direito constitucional. Eu não vou adentrar nessa discussão, neste ambiente, porque não há espaço para este aprofundamento neste momento. Eu só quero ressaltar que o livro está alinhado ao novo constitucionalismo. E simplesmente para mostrar a nossa assertiva ou a nossa convicção de que existe um novo constitucionalismo, basta olharmos para a nossa Constituição. A Constituição de 1988, que seria uma das dimensões ou um dos aspectos desse novo constitucionalismo, um aspecto histórico, um aspecto jurídico, um aspecto, inclusive, político da nossa Constituição, foi a primeira Constituição que assumiu o compromisso com uma sociedade justa, livre, solidária, com a erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades sociais. Está lá no artigo 3º da Constituição, os objetivos da República, também chamado de princípio da transformação social. Então foi a primeira Constituição da nossa história a olhar para a realidade e assumir um compromisso de mudança da realidade social. E essa mudança, é óbvio, ela é legítima de uma democracia quando ela se operacionaliza por intermédio dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. Mas não foi só. A Constituição foi além. A Constituição inseriu, ao lado dos direitos individuais, os direitos coletivos, amplamente considerados. Está lá no título 2, capítulo 1 da Constituição, que os direitos e deveres são os individuais e os coletivos. E é óbvio que é uma Constituição, como do novo constitucionamento, tem força normativa, tanto que ela está expressa lá no parágrafo 1º do artigo 5º, está expresso, né, o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias constitucionais fundamentais, e não se trata, dessa forma, de uma simples previsão constitucional. É uma previsão constitucional que tem força normativa em grau máximo, por quem está dentro da teoria dos direitos fundamentais em sentido amplo, e é óbvio que deve trazer reflexão. Por outro lado, nós sabemos que a Constituição de 88 inseriu os direitos coletivos como direitos fundamentais e conferiu dignidade constitucional à maioria das ações coletivas. As ações coletivas, nós vamos ver, tanto aquelas do controle abstrato da constitucionalidade, que são ações coletivas que protegem de forma potencializada em abstrato a Constituição, como aquelas outras ações coletivas voltadas para o direito que eu chamo de direito processual coletivo comum para situações de lesão e de ameaça, como ação civil pública, ação popular, mandato de segurança coletiva. Essas ações estão na Constituição. Então, esse rol de institutos, né, essa teoria, nova teoria dos direitos fundamentais, me convence que nós temos um novo direito constitucional, um novo constitucionalismo. E aqui, para citar o saudoso constitucionalista Paulo Bonavides, o Paulo Bonavides dizia o seguinte, que um dos aspectos mais importantes da nova hermenêutica constitucional, desse neoconstitucionalismo, é aquele no sentido de que a Constituição ela é direito, ela é norma jurídica, ela não é um simples capítulo da ciência política. A Constituição é direito, é norma jurídica. E de forma que a própria democracia passa a ser direito. A própria democracia, nesse contexto, a democracia jurídica, né, assentada especialmente nos direitos e nas garantias constitucionais fundamentais. Então, eu estou convencido, como muitos outros pesquisadores e doutrinadores, que temos um novo direito constitucional, pelo menos no Brasil, sem discutir as questões do direito constitucional de outros países, como da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha. Vamos discutir só aqui no Brasil para restringir a nossa reflexão. Então, a minha pesquisa está assentada no acesso à justiça como método de pensamento, como mais importante dos direitos fundamentais, neste novo constitucionalismo, em que a Constituição ela é direito, ela tem força normativa
e que é nela que está a centralidade da soberania jurídica do país. Por outro lado, nós trabalhamos nessa pesquisa com a teoria dos direitos fundamentais como uma nova metódica para o estudo, a reforma e a concretização dos direitos. Por qual razão? Pela seguinte razão. Primeiro, os direitos e as garantias constitucionais fundamentais, eles são valores fundantes que fundamentam a criação de uma Constituição e do Estado democrático de direito. São lutas históricas, reivindicações históricas, milenares, por dignidade, por vida, por liberdade. Então, são valores que fundamentam. Tem um livro do Lorenzetti, Teoria da Decisão Judicial, que ele é muito claro nessa explicitação da teoria dos direitos fundamentais como valores fundantes do sistema jurídico, da Constituição e do próprio Estado democrático de direito. Por outro lado, essa é uma primeira dimensão. A segunda dimensão é que dentro da Constituição, a teoria dos direitos fundamentais, ela compõe um núcleo central do sistema jurídico com força expansiva, normativa, em grau máximo e aplicabilidade imediata. Então, de forma que a teoria dos direitos fundamentais, consagrada na Constituição de 88, ela tem que ser o eixo condutor do estudo, da reforma e da concretização do direito no Brasil, das instituições. Então, uma instituição que eu pertenço, eu tenho defendido isso em palestra no Ministério Público. Eu quero estudar o Ministério Público, eu quero reformar o Ministério Público, eu quero concretizar, desenvolver um plano de atuação funcional para concretizar a atuação da instituição. Eu tenho que alinhar a teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais como valores fundantes do Estado e da Constituição e como núcleo essencial do sistema jurídico, como núcleo essencial com carga normativa em grau máximo. Portanto, isso impactou a pesquisa sobre o direito processual penal coletivo. Por outro lado, ainda, o Estado democrático de direito, nós trabalhamos com a convicção e com a concepção no sentido de que o Estado democrático de direito, ele, diferente daquela tese dualista, aqui está o Estado e aqui está a sociedade, nós trabalhamos com uma concepção de que o Estado democrático de direito é a força organizativa da sociedade e que ele está dentro da sociedade como as instituições estão dentro da sociedade. O Ministério Público está dentro da sociedade, o Judiciário está dentro da sociedade, Legislativo, Executivo e Judiciário. Não aquela distanciamento da teoria dualista que o Estado e aqui a sociedade. Então, o Estado democrático de direito é a força organizativa da sociedade e é um representante da sociedade. E tem essas instituições com as suas diferenciações funcionais. Os direitos, os individuais e os coletivos, conforme consagrados na nova teoria dos direitos fundamentais, ele pertence à sociedade, ao indivíduo e à sociedade. O Estado é um representante, como o Ministério Público é um representante, o Judiciário dentro das diferenciações funcionais. Também, para esse olhar do direito processual penal coletivo, nós já ressaltei, mas gostaria de ressaltar mais uma vez, olhamos para os objetivos da República, que é os objetivos fundamentais da República Federativa do artigo 3º da nossa Constituição. Quais são os objetivos da República? Tá lá. Criar uma cidade justa, livre, solidária, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades sociais. E quando você olha para a realidade social dos problemas, o direito penal e o direito processual penal no Brasil, na formatação da prática e da organização das instituições, tem servido para encher as cadeias de pobre, já de pessoas sem um acesso ao sistema de justiça adequado. Então, o sistema é muito forte para, numa tarde de audiência, condenar 5, 6 por furto, por roubo, às vezes por tráfico e por outros crimes. 5, 6 são condenados pelo juiz numa tarde. E o sistema é muito fraco para conseguir condenação em sonegação fiscal. O sistema é muito fraco para conseguir sonegação, conseguir condenação em crimes
tributários, em crimes de corrupção em geral. O sistema tem muita dificuldade. E esses problemas mapeados serviram para uma reflexão um pouco mais profunda sobre o papel da justiça, do direito penal e do processo penal. Inclusive para questionar a inserção em uma vala comum, os bens jurídicos de tutela coletiva e os bens jurídicos de tutela individual. Você não pode inserir numa vala comum. Um furto, você tem uma vítima, pessoa determinada, mas uma sonegação fiscal, por exemplo, uma corrupção, você tem situações graves, lesões a direitos humanos a milhares e até milhões de pessoas, na saúde, na educação, em todas as áreas. E as instituições precisam se organizar, o sistema precisa ser organizado à luz desses objetivos da República, à luz da teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, para que, se temos um sistema penal e um sistema de direito processual penal, esse sistema penal, material e processual deve produzir os efeitos necessários à luz dos objetivos da República, ter eficiência o bastante para produzir esses efeitos na indução de uma sociedade mais justa, mais livre e solidária. Não simplesmente ser só um sistema repressivo contra a pobre, contra as pessoas individualizadas, contra crimes comuns, que certamente abala a sociedade, mas tem outros crimes que abalam muito mais, porque ferem bens jurídicos difusos, coletivos e individuais homogêneos, e o sistema penal tem que ser forte, tem que ser estruturado e tem que ser eficiente. Então, nós trabalhamos com os objetivos da República. Trabalhamos também, isso foi a minha tese de doutorado, né, aquele livro, Direito Material Coletivo, com uma nova suma divisa constitucionalizada, no sentido de que, se o centro do sistema, da normativa do sistema, com um grau de força normativa máximo, é a teoria dos direitos fundamentais, nós devemos pensar se existe uma dicotomia para fins de acesso à justiça e de tutela jurídica na teoria dos direitos fundamentais. E, portanto, o olhar de que os direitos fundamentais são individuais e são coletivos, ele dá uma resposta muito clara para o sistema de acesso à justiça. Uma resposta que a divisão entre público e privado não consegue dar, porque nós temos várias dificuldades de enquadramento, inclusive conceitual e prático, das áreas do direito, como família, como direito do trabalho, os próprios direitos difusos, onde se enquadra, assim, são públicos ou são privados? É uma dificuldade que existe. E se nós temos um novo direito constitucional, onde há a supremacia dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, como lutas históricas e como centro aí irradiante do sistema jurídico, nós devemos pensar também essa nova dicotomia em todas as áreas do direito e também no direito penal e no processo penal, inclusive em relação aos bens jurídicos penais. Ou seja, os bens jurídicos penais, nessa ótica da teoria dos direitos fundamentais, nessa nova dicotomia constitucionalizada, consagrada, não é implicitamente, não, veja bem, expressamente na nossa Constituição, quando ela fala que os direitos e deveres são individuais e são coletivos, está expresso na nossa Constituição. Então, essa previsão que forma uma nova dicotomia, que para fins de acesso à justiça supera a dicotomia entre público e privado, ela deve servir de modelo, inclusive, para todas as áreas do direito e até mesmo para o direito penal e para o processo penal. Aí vocês podem falar, mas para todas as áreas do direito? Sim. Se nós pegarmos, por exemplo, aqueles direitos sociais do artigo 6º, no plano de lesão e de ameaça, eles podem ser protegidos individual ou coletivamente. Então, os direitos sociais, direito trabalhista, direito consumidor, direito à saúde, direito à educação, todos esses direitos, a depender da situação de lesão e ameaça, podem ser tutelados individual e coletivamente. E essa semana, professor Luiz Manuel, eu fiquei muito feliz que eu participei de uma banca aqui na UFMG, e o professora Jussara, e que uma pesquisa muito interessante, trabalhou como marco teórico esse livro, defendendo
o direito coletivo à privacidade. Olha que interessante. Na verdade, foi uma dissertação de mestrado com características de tese de doutorado. A orientadora foi a professora Tereza Baracho, da UFMG, e eu estou trazendo aqui para ressaltar a importância que eu acho da teoria de direitos fundamentais e dessa nova dicotomia constitucionalizada. A pesquisa fala sobre o direito coletivo à privacidade em relação ao processo eletrônico. No seguinte sentido, há uma exposição enorme de nome de pessoas na área trabalhista e outras áreas. Há esses sites que fazem a divulgação, como o Jus Brasil e outro, expondo a privacidade de pessoas, seja na área trabalhista, em outras áreas, sem o devido controle. E o que a candidata ao título de mestre, um trabalho muito bem pesquisado, sustentou, que cabe a tutela coletiva, ou seja, que existe um direito coletivo à privacidade, e os tribunais, o próprio CNJ, devem regulamentar para evitar essa exploração, que muitas vezes causa sofrimento, dano moral às pessoas. Por exemplo, na área trabalhista, né, existe aquela situação em que as empresas pesquisam, vejam que aquele trabalhador já demandou com outras empresas e não contratam. Estou dando só um exemplo, mas existem outros exemplos de uma exposição à privacidade sem controle. E ela trabalhou com essa nova dicotomia constitucionalizada, direitos individuais e direitos coletivos, que está expressa na Constituição, para admitir um direito coletivo à privacidade que deve ser tutelado como direito fundamental. Então, é uma reflexão que eu trago para vocês aqui da pesquisa. Por exemplo, no Ministério Público, né, discutia se o Ministério Público atua no privado ou no público. Com essa nova dicotomia constitucionalizada, nós não precisamos mais discutir se o Ministério Público atua no público ou no privado. O Ministério Público atua nos direitos individuais indisponíveis e nos direitos coletivos amplamente considerados. Difusos, coletivos e individuais homogêneos. Você resolve um problema de atribuição constitucional do Ministério Público a partir da teoria dos direitos fundamentais e dessa nova dicotomia constitucionalizada. Da mesma forma, aquelas garantias que estão no artigo 5º, elas podem ser interpretadas em situações de lesão ou ameaça para fins de tutela de direitos individuais ou coletivos, como o próprio habeas corpus. O Supremo já admitiu, inclusive, o habeas corpus coletivo, sem previsão expressa na Constituição. Porque as liberdades podem ser tuteladas individual ou coletivamente, o dano moral pode ser tutelado individual ou coletivamente. E, portanto, é uma reflexão para todos aqueles direitos e garantias previstos no artigo 5º, 6º e assim por diante. Com relação ao direito penal e ao processo penal, nós vamos verificar que essa nova dicotomia constitucionalizada ela tem plena aplicabilidade. Até porque, na pesquisa, nós trabalhamos com a ideia de que os bens jurídicos penais são bens constitucionais. Você tem teoria constitucionalista que defende bem jurídico com bem penal constitucional. Você tem a positiva, você tem a negativa. A positiva é aqueles bens que são consagrados na Constituição de forma expressa ou implícita. A negativa são aqueles bens que não são proibidos, ou seja, aquela tutela penal que não é vedada pela Constituição. Eu acho que nós adotamos uma teoria mista, no sentido de que o bem jurídico penal são tão aqueles amparados e consagrados na Constituição de forma expressa ou implícita, como aqueles que não há uma vedação constitucional, a tutela bem jurídica, ela acaba incorporando, por força da cláusula aberta do parágrafo 2º do artigo 5º, esse bem jurídico penal. De acordo com a nova suma divisio, né, que ampara a pesquisa, nós vamos verificar que os bens jurídicos penais são individuais e são coletivos. E a pesquisa vai além, ela propõe uma mudança de paradigma. Nós temos que ter um olhar, inclusive, para o titular realmente do bem jurídico penal. Num furto, você vai ter uma vítima determinada. Num roubo, você vai ter uma vítima determinada. Ela é o titular do bem jurídico. Apesar de que a tutela penal processual é da sociedade, se controla a sociedade, mas a titularidade daquele bem que sofreu lesão é a vítima, a pessoa individualizada. Mas também os titulares podem ser pessoas indeterminadas e indeterminadas, como na sua negação fiscal, né, nos crimes de corrupção, nesses crimes que lesam a pátria, nas lavagens de dinheiro,
né, ferem bens jurídicos difusos. Você pode ter também bens jurídicos coletivos, referente a uma classe, uma categoria ou grupo de pessoas, quando, por exemplo, a lesão é sofrida por um sindicato, por uma associação, né? E você tem também aquelas situações de vítimas, dezenas, centenas, ou até pode ter milhares de vítimas de crime, que cada um sofreu um dano individual, um prejuízo individual, mas que tem uma origem comum. Aqui o caso de Brumadinho é muito claro. Hoje até tive uma reunião para discutir essa questão da denúncia com relação ao homicídio doloso em Brumadinho. Então, o que acontece? No caso de Brumadinho, você tem 200 e tantas vítimas de uma origem comum, mas, pela origem comum, esses bens jurídicos são tutelados, podem ser tutelados dentro do mesmo processo. No caso, a denúncia é por homicídio doloso, por dolo eventual. Agora, você resolve a questão pelo concurso de pessoas, concurso formal, material, ou conforme o caso. Então, aquela classificação tricotômica do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ela é perfeita para explicitar quais tipos de bens jurídicos coletivos que o sistema tutela. Você entender quais são os bens jurídicos penais, né, coletivos que o sistema pode tutelar. Podem ser difusos, coletivos ou individuais homogêneos, você vai identificar diante do caso concreto. E o que nós sustentamos é que esses bens jurídicos, né, penais difusos, coletivos e individuais homogêneos, eles são tutelados por um conjunto de normas, de princípios e de garantias que formam o direito processual penal coletivo. Esta ação penal é uma modalidade de ação coletiva, só que na área penal. Uma denúncia criminal que tem como objeto um crime de sonegação, um crime ambiental, ela é uma denúncia, ela é uma modalidade de ação coletiva, só que na área penal. E aí deve ter incidência os princípios do direito processual coletivo. Eu vou dar um exemplo até de um recurso que nós fizemos a interposição esta semana. Estamos no início agora de embargos de declaração, né, para aqueles fins de pré-questionamento, que foi num caso aqui em que houve a pichação em uma igreja, né, com danos, e o juiz, né, foi uma organização que fez isso, que foi denunciado por organização criminosa, e tem um crime de dano também. No final, em relação a um dos demandados, um dos acusados, o juiz reconheceu, o tribunal reconheceu a prescrição. Mas vejam bem, ele reconheceu a prescrição pela pena em concreto, porque ele era menor de 21 anos. E nós entendemos que, naquele caso, o reconhecimento da prescrição, como tinha reconhecido a autoria e a materialidade, também deveria ser seguido o reconhecimento do dano moral, do dano material e moral. Não haveria uma relação de incompatibilidade. Entendemos que o tribunal omitiu a apreciação do pedido na ação penal de reparação do dano material e moral, formulado, inclusive, pedido na denúncia, que o Código de Processo Penal tem essa previsão no 387. E entramos com base no princípio da máxima amplitude, da máxima utilidade do sistema do processo coletivo, que deve produzir para a sociedade, para integrar a decisão, pré-questionando, inclusive, a violação do artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que integraria o sistema de tutela coletiva, inclusive, na área penal. Então, é um exemplo, já, ou seja, procurando aplicar essa visão do direito processual penal coletivo. Outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é que nós trabalhamos com a ideia no sentido de que as normas que tutelam os direitos fundamentais, elas são de 3 categorias. Então, não seguimos aquela classificação bipartida de princípios e regras, como Dworkin, Robert Alex, nem seguimos também uma classificação tripartida
defendida por outros autores, como Humberto Ávila, que fala em princípios, em regras e em postulados. O nosso olhar é para a Constituição, para as normas que estão na Constituição, para que possamos compreender o conjunto de normas que dispõem sobre a teoria dos direitos fundamentais e essa aplicabilidade no direito processual penal coletivo. Aí nós defendemos que as normas são princípios, né? Você tem um conjunto de princípios que integram aí as normas tuteladoras de direitos fundamentais, como o princípio da própria dignidade humana, o princípio da proteção integral dos bens jurídicos penais difusos. Você tem os princípios. Além dos princípios, você tem as regras que estão voltadas para situações mais concretas. Na área do processual tem as regras de competência, que tutelam o princípio do juiz natural. E também sustentamos que, além dos princípios e das regras, existem as garantias. É uma classificação tripartida que nós defendemos. As garantias se dividem em instrumentais, como as ações, né? A própria ação penal é uma garantia instrumental de tutela dos bens jurídicos penais, e além das garantias instrumentais, existem as garantias institucionais. O judiciário é uma garantia institucional da sociedade de acesso à justiça, o Ministério Público é outra garantia. Então, existem garantias institucionais de acesso à justiça. Trabalhamos com uma classificação tripartida ou tripartite para compreendermos as garantias constitucionais e as normas que dispõem sobre os direitos fundamentais. Para complementar a análise da nossa pesquisa, nós trabalhamos com a ideia de que o direito não é só sistema, o direito também é problema. Nós temos que olhar para a realidade do país, onde há mais de 700 mil presos, onde há grande dificuldade de você conseguir uma condenação em relação a condutas que ferem bens jurídicos difusos e coletivos, e o sistema e o Estado precisam se organizar adequadamente, de acordo com a Constituição, de acordo com os princípios constitucionais, para que esses bens jurídicos recebam a tutela penal adequada. Então, o olhar para a realidade dos problemas, para a falta de organização das instituições, como o próprio Ministério Público e as polícias que fazem as investigações, que precisam se organizar adequadamente para que consigam ter uma atuação adequada aos objetivos da República no combate a esses crimes que ferem bens jurídicos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Essas eram reflexões iniciais. Agora eu vou partir para uma parte mais concreta dos nossos estudos. O primeiro é sobre o bem jurídico penal. Então, como nós tratamos do acesso à justiça como método de pensamento e um olhar para os problemas, para a realidade, para as situações de lesão e de ameaça, nós abandonamos aquelas classificações de bem jurídico meramente teórico e abstrato. Nós preferimos um olhar para a Constituição e tratamos o bem jurídico como bem jurídico constitucional. Essa é a primeira reflexão do direito processual penal coletivo. Segundo, como eu já disse, trabalhamos com essa nova suma divisio, direitos e deveres individuais e coletivos, de forma que os bens jurídicos penais poderão ser individuais e serem coletivos, de acordo com a teoria dos direitos e das garantias constitucionais consagradas na Constituição, consagrada na Constituição. O José Frederico Marques, que foi um grande processualista, tanto no processo civil como no processo penal. Antigamente, os juristas escreviam no processo penal, no processo civil, com uma profundidade, né, extraordinária. E José Frederico Marques já falava que o direito processual penal é o direito constitucional aplicado, né? Então, foi um dos marcos teóricos aí que nós utilizamos, no sentido de que o direito processual penal é o direito constitucional aplicado, mas não somente aplicado com vista a observar as garantias do acusado, né? Nós apresentamos uma proposta de equilíbrio, não só as garantias do acusado no processo penal. O direito processual penal tem que ser eficiente para observar as garantias de um processo adequado, de um processo justo, que respeita as garantias fundamentais do acusado, mas que produz efeitos positivos para a realidade, para a sociedade,
que seja eficiente para a segurança da sociedade, que seja eficiente na reparação dos danos a bens jurídicos difusos coletivos individuais homogêneos, para ter uma repressão penal que seja realmente a necessária à luz da teoria dos direitos e das garantias fundamentais. Por outro lado, já disse isso, o parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que traz esse conceito tripartido e tripartite dos direitos coletivos, difusos coletivos e individuais homogêneos, serviu de paradigma para que possamos entender quais são as espécies de bens jurídicos coletivos, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Apesar de a Constituição não falar em direitos ou interesses individuais homogêneos, nós sabemos que a tutela dos direitos individuais homogêneos deve ser compreendido como tutela de direito fundamental por força daquela cláusula aberta do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que os direitos e garantias previstos nessa Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que o Brasil seja signatário. Por que os direitos ou interesses individuais homogêneos eles são abraçados por essa cláusula aberta da teoria dos direitos fundamentais? Primeiro, quando se tutela direitos individuais homogêneos, é evidente a presença de interesse social e é evidente a presença de interesse social de um acesso à justiça que gere economia de tempo, de ato e de custos. Então, vamos dar exemplo. Primeiro, combate à dispersão das vítimas. Segundo, diminui a sobrecarga do Poder Judiciário. Terceiro, são evitadas decisões conflitantes. Então, valores importantes na teoria dos direitos fundamentais, na tutela jurídica e nos objetivos da República, de forma que os direitos, a tutela de direitos individuais homogêneos também é uma tutela de direitos fundamentais. Então, essa cláusula aberta, ela abraça o parágrafo 1 do artigo 3º. E entendemos perfeitamente que essa classificação tripartida ou tripartite, ela é clara e precisa para que possamos compreender quais espécies de bens jurídicos penais nós podemos tutelar coletivamente. Os difusos, no caso de uma sonegação, num crime ambiental, os coletivos, quando você tem um grupo ou categoria que sofre, ou classe de pessoa que sofre a situação da conduta criminosa, ou várias vítimas que estão numa situação comum e que, por essa homogeneidade fática, com efeitos jurídicos, podem ser tutelados dentro de um mesmo processo coletivo. Agora, o direito processual penal coletivo ele é tratado também como uma garantia constitucional fundamental, constitucionalmente polivalente, porque serve tanto para produzir aquela tutela penal propriamente dita, com a aplicação das sanções, mas também para produzir efeitos extrapenais, inclusive com a possibilidade do transporte in utilibus da sentença penal coletiva para outra área, né? E isso é extremamente importante. Agora, nesse contexto do direito processual penal coletivo, nós vamos destacar aqui 3 aspectos, eu acho que ficam bem claros, ou deixam claro, e deixam de forma transparente e evidente que há uma diferenciação do direito processual penal de tutela individual, né? Porque você vai ter o direito processual penal, e aí teria o direito processual penal, 2 blocos, né? Quanto às normas, né? As normas processuais, direito processual penal voltado para a tutela individual, direito processual penal voltado para a tutela coletiva. Então, você seria o direito processual penal coletivo, portanto, uma área do direito processual penal voltada para a tutela dos bens jurídicos difusos coletivos e individuais homogêneos. Então, a obra destaca aqui 3 aspectos. Primeiro, o objeto material, né, para mostrar essa diferença no estudo do direito processual penal de tutela coletiva do direito processual penal de tutela individual. Primeiro, um aspecto do objeto material, que são os bens jurídicos penais. Aí nós temos os bens jurídicos penais de titularidade individual e os bens jurídicos penais de titularidade coletiva, difusos coletivos e individuais homogêneos. Por outro lado,
Nós vamos ver uma diferença também na legitimidade ativa, que é um aspecto importante, porque no direito processual penal de tutela individual, de bem jurídico individual, a legitimidade é do Ministério Público e a legitimidade subsidiária é da vítima, né, ou dos seus familiares, portanto, tem uma diferença na legitimidade. No direito processual penal coletivo, a legitimidade, a titularidade é do Ministério Público, né? É titularidade privativa, mas no caso de omissão, surge uma legitimidade coletiva subsidiária daqueles que estão arrolados no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. E vejam bem o que fala o artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 80, já vou ler para vocês, fala o seguinte: no processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, no Código de Defesa do Consumidor, bem como os outros crimes e contravenções que envolvem relações de consumo, poderão intervir como assistente do Ministério Público os legitimados e indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, os quais também é facultado propor ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo. Veja que esse artigo 80, que dá espaço para essa legitimidade ativa subsidiária dos entes coletivos, né? No caso de omissão do Ministério Público, não é oferecer denúncia no prazo. Observa que esse artigo 80 ele está dentro deste microsistema de tutela coletiva, tutela material e processual coletiva, que é formado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei da Ação Civil Pública. Sistema esse que tem uma eficácia geral no sistema por força de norma expressa prevista no artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, que fala que o título 3 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se na tutela de outros direitos individuais e coletivos, está lá expresso. E, portanto, passa a ser uma norma geral do sistema, o que justifica essa legitimidade subsidiária coletiva na ação penal contra bens jurídicos difusos, coletivos e individuais homogêneos. O terceiro aspecto de diferenciação seria no plano da coisa julgada, individual, né, que geralmente, se o bem jurídico penal é de titularidade individual, ela seria entre as partes, e quando se trata de uma coisa julgada coletiva, né, de bens jurídicos difusos, coletivos, individuais homogêneos, é mais razoável aplicar o que dispõe o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, por força desse diálogo entre as fontes. Né? Tecidas essas considerações iniciais, eu gostaria agora de apresentar um conceito para as nossas discussões, né, do direito processual penal coletivo. O direito processual penal coletivo é uma área do direito processual penal voltada para a tutela dos bens jurídicos penais coletivos, em sentido amplo, difusos, coletivos e individuais homogêneos, de forma que o direito processual penal coletivo, nos termos do seu objeto formal, é concebido como a área do direito processual penal que é composta por um conjunto de princípios, garantias e regras e deveres processuais que estão na Constituição, ou seja, constitucionais e infraconstitucionais, que disciplina a ação penal coletiva, a jurisdição na área penal coletiva, o processo penal coletivo, a defesa no processo penal coletivo e a coisa julgada penal coletiva. Né? Nós adotamos aí, quanto aos institutos estruturais do processo, algo que eu já tenho defendido no direito processual coletivo, no meu Manual das Ações Constitucionais, que é a pentalogia estrutural, no sentido de que os institutos estruturais do direito processual são a ação, a jurisdição, o processo, a defesa e a coisa julgada. Né? Em relação à coisa julgada, os fundamentos estão na Constituição, ela é elemento do Estado Democrático de Direito, ela que está assentada à segurança jurídica, mas não é só isso.
ela tem vida própria. Muitas vezes já terminou a prestação jurisdicional, os autos já estão arquivados, não há mais exercício da ação, da jurisdição, do processo e da defesa, e a coisa julgada continua viva. Ó, esse aqui, você é o condenado, o valor que tem que pagar é esse, não cabe nova ação entre as mesmas partes, causa de pedido, de forma que a coisa julgada tem autonomia em relação aos outros institutos, quando já não há exercício do instituto, ela continua produzindo efeito positivo e efeito negativo. Agora, esse conceito que nós apresentamos, ele ainda é integrado por outros aspectos do que nós defendemos de um sistema de direito processual penal coletivo. Porque, além desse conjunto, né, de princípios, garantias e regras que disciplina o exercício da ação coletiva, do processo coletivo, da defesa no processo coletivo, da jurisdição coletiva, penal coletiva e da coisa-julgada coletiva, penal coletiva, nós temos também, dentro desse sistema de direito processual penal coletivo, um conjunto de princípios, garantias e regras e deveres processuais e procedimentais que disciplina as investigações nas infrações penais que atingem bem jurídico de titularidade coletiva, amplamente considerada, né, essa titularidade e esses bens jurídicos difusos coletivos, ou seja, a investigação penal, assim como as garantias processuais instrumentais do tutela coletiva em relação na área penal, que abrange tanto a execução penal, que nós temos inúmeros problemas no sistema de execução penal, ineficiência, muitos ilícitos praticados, organizações criminosas dominando o sistema penal e precisamos de uma tutela coletiva dentro desse sistema penal, e a própria segurança pública, que também integra esse conceito ampliado de sistema de direito processual penal coletivo. E nesse contexto, nós defendemos que esses institutos do direito processual coletivo são cabíveis dentro desse sistema que envolve o direito processual penal coletivo, como termo de ajustamento de conduta, recomendação, a própria ação civil pública, quando visa, por exemplo, a interdição de um sistema prisional ou a viabilização de políticas na área de segurança pública, integraria em sentido amplo o sistema do direito processual penal coletivo e seria de competência da área do juízo penal. Né? E nós temos também um livro que é de um colega aí do MP do Paraná, que é o Tadeu Góes Lima, foi o doutorado feito na USP, Persecução Penal e Interesses Supraindividuais, Diálogos com o Processo Coletivo. O Diogo já deve conhecer, né, Diogo, esse livro. É um colega brilhante, o Tadeu. E o Tadeu, ele fala dessa necessidade de diálogo entre a persecução penal e os interesses supraindividuais, né? E ele sustenta o seguinte, que nesse diálogo, o método do diálogo das fontes é capaz de nortear a coordenação, é o que ele escreve, sistemática e funcional da pluralidade jurídica dos interesses difusos e coletivos, de modo a conferir a esta desejada eficiência, eficácia, efetividade e a prevenir ou a solucionar os problemas postos em sua operacionalização prática. Ele ressalta que a normatização penal voltada à persecução de infrações penais contra bens jurídicos penais difusos e coletivos do Brasil não apresenta nível de desenvolvimento e expansão compatível ao do direito penal supraindividual, ou seja, o conjunto de normas ainda não é compatível com o direito penal supraindividual, estando dispersa pelo corpo do Código de Processo Penal e para algumas leis extravagantes, não havendo uma interação entre os diplomas, de forma que ele fala que é importantíssimo, ele propõe esse diálogo entre as fontes, inclusive com o Código de Processo, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, para que possamos aplicar o sistema do direito processual penal coletivo de forma mais eficaz na tutela dos bens jurídicos penais, difusos coletivos e individuais homogêneos.
Eu vou agora caminhar para uma parte final, para as nossas discussões, tratando um pouquinho dos princípios do direito processual penal coletivo e, ao final, vou apresentar para os debates algumas conclusões pontuais das nossas reflexões e da realidade que acontece no Brasil sobre a tutela penal dos bens jurídicos difusos coletivos individuais homogêneos. Nós sabemos que os princípios, né, eles possuem múltiplas funções dentro do sistema jurídico, né, muitas funções, funções de proteção, de instrumentalização, função, inclusive, de efetivação ou de resolução de pontos de tensão entre outros direitos e princípios, como é o caso do princípio da proporcionalidade. Essa é uma observação importante, as múltiplas funções. A segunda observação importante é que os princípios constitucionais fundamentais processuais, eles possuem plena aplicabilidade no direito processual penal coletivo. Então, essa proposta não nega esses princípios, ao contrário, ela se alinha aos princípios constitucionais fundamentais processuais, como o próprio devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o juiz natural, a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, a duração razoável do processo, a motivação das decisões judiciais, a publicidade dos atos processuais. Esses princípios constitucionais fundamentais que formam uma unidade, dão base a uma nova teoria geral do processo à luz do novo constitucionalismo, eles têm plena aplicabilidade no direito processual penal coletivo, né? Como tem plena aplicabilidade no direito processual coletivo em geral, que eu já sustentei isso em outras obras, de forma que é a maneira pela qual, já dizia Dinamarco, né, já escreveu Dinamarco, e a nossa saudosa professora Ada, é uma maneira por intermédio do qual a Constituição protege o direito processual, ela tutela o direito processual, por intermédio desses princípios constitucionais fundamentais processuais. E, por outro lado, é óbvio que o direito processual ele é mecanismo de proteção da Constituição, no controle de constitucionalidade e de efetivação da Constituição. Então, não nega. E esses princípios têm plena aplicabilidade no direito processual penal coletivo. Por outro lado, nós temos princípios do direito processual penal gerais que têm aplicabilidade ao direito processual penal coletivo. Vou destacar aqui o princípio da presunção de inocência, o princípio da verdade processual ou da verdade real, todos esses princípios, que são princípios gerais do direito processual penal, têm plena aplicabilidade também no direito processual penal coletivo. Agora, vamos elencar alguns princípios, não todos, mas alguns, né, para passarmos às conclusões finais. Parece que eu tenho aqui, acho que uns 15 minutos, tem uns debates ainda. Alguns princípios específicos ou especiais do direito processual penal coletivo. O primeiro deles é a tutela processual penal adequada, justo e razoável, que é a necessidade de que haja uma tempestividade formal e material dos procedimentos e processos penais, né? Então, nós precisamos falar em tutela penal adequada, justa e razoável, à luz dos bens jurídicos penais coletivos, né? Inclusive na retribuição e na reparação integral dos danos causados aos bens jurídicos penais de titularidade difusa, coletivos e individuais homogêneos. Por outro lado, uma tutela coletiva penal preventiva, né? Tanto a jurisdicional quanto a extrajurisdicional. As instituições devem se organizar para viabilizar uma tutela penal preventiva, seja para evitar a prática dos ilícitos criminosos, dos delitos, seja para a devida e adequada punição nos termos da Constituição e da lei. Então, nós não vamos simplesmente discutir em abstrato o que seria a função aí preventiva do direito penal, com aquelas teorias que defendem, inclusive, a prevenção geral. Nós estamos discutindo aqui uma atuação penal preventiva à luz do acesso à justiça como método de pensamento e à luz da realidade concreta, inclusive com a possibilidade de cabimento de tutela inibitória, de pedido de tutela inibitória na ação penal coletiva, com base no princípio da máxima amplitude, para evitar a prática, a continuidade e a repetição
de um ilícito criminal, ou de um crime, para evitar a repetição do ilícito, para cessar a continuidade, de forma que também defendemos essa tutela preventiva em termos de ação penal. Outra, a priorização da resolução negociada do caso penal, né? E aí a gente já tem norma dispondo sobre isso, e essa priorização que está lá no preâmbulo da nossa Constituição, está nos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, artigo 4º, 7, né? Que o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é regida internacionalmente, um dos princípios é a solução pacífica dos conflitos, né, e das controvérsias. E é óbvio que nós temos dentro do nosso sistema também a possibilidade de resolução penal, seja o acordo de não persecução penal, seja por intermédio das situações que admitem acordo da colaboração premiada e assim por diante. Então, é um princípio que deve se priorizar sempre que o sistema aponta como razoável a resolução negociada do caso penal, né? Então, é um dos princípios. Outra, a colaboração e a cooperação entre as instituições na busca da verdade sobre os fatos, né? Essa cooperação e essa colaboração entre as instituições, ela é importantíssima, principalmente no combate a bens jurídicos difusos, a ilícitos, né, criminais contra bens jurídicos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Outra, a máxima cooperação e a boa-fé dos sujeitos na relação processual penal coletiva, isso é muito importante que seja dito em termos de tutela penal coletiva, a máxima utilidade da tutela penal coletiva, ou seja, a tutela penal coletiva tem que se extrair dela a máxima utilidade, o máximo dos efeitos, inclusive para efeito de transporte em utilibus, né, da sentença penal coletiva. A primazia, sempre que possível, na busca do melhor conhecimento das questões de méritos sobre as questões processuais, isso já está no artigo 4º do Código de Processo Civil, e é um princípio, inclusive, ela é de índole constitucional, inclusive é um princípio implícito na Constituição, de que nós devemos buscar priorizar a resolutividade material, não sobrepor as questões processuais sobre as questões fundamentais do direito processual, que é a produção de efeitos razoáveis para a sociedade, de eficácia para a sociedade, como resultado da experiência jurisdicional. Outra, a interpretação do sistema do direito processual penal baseado no diálogo entre as fontes, diversas fontes legislativas, isso é importante. É óbvio que é um diálogo entre as fontes para fortalecer as garantias constitucionais, para alinhar a Constituição. Nós não defendemos aqui um direito penal do inimigo, ao contrário, é um direito penal adequado à Constituição, ao regime democrático, é um direito processual penal alinhado às garantias constitucionais fundamentais. O que nós queremos é que esse direito processual penal seja eficaz também contra condutas que ferem bens jurídicos difusos, coletivos, individuais homogêneos, não só contra conduta que fere bem jurídico individual. É um alinhamento aos objetivos da República. Outro, o dever de atuação dos órgãos do Estado na persecução penal, uma atuação e nas fases investigativas de forma planejada, de forma organizada, e trabalhamos com a ideia de que não basta uma resolutividade de esforço de produção, produzir muito, tem que ter uma resolutividade de impacto social, e por isso a necessidade de que dentro da investigação e do processo penal coletivo haja uma gestão não meramente funcional, mas uma gestão administrativa mais funcional também, de como funcionar adequadamente, funcionar com objetivos para que realmente o sistema seja socialmente eficiente. Outro, a adoção de um sistema de integridade, entendemos como importantíssimo que se discuta no sistema do direito processual penal compliance, né, integridade, conformidade com o direito, inclusive com o direito aí pautado na ética, nos bons comportamentos, porque isso é muito importante, seja no sistema, por exemplo, da execução penal, da segurança pública, das investigações. Acho que discutir integridade e compliance é muito importante hoje no direito e especialmente no sistema penal. Ter sido essas considerações, eu vou só ler algumas
considerações finais, algumas conclusões finais para a nossa discussão. Primeiro, o direito processual penal coletivo possui natureza de garantia constitucional fundamental social, está amparado tanto no devido processo legal em sua dimensão coletiva, como na natureza dos bens jurídicos penais coletivos, como bens jurídicos fundamentais, constitucionais fundamentais da sociedade, né? Outra, as garantias constitucionais fundamentais no direito processual penal coletivo não são somente as dos investigados, a do acusado, mas também as da sociedade, quanto especialmente a necessidade de tutela adequada dos bens jurídicos penais coletivos, né? Defende-se que a pretensão punitiva, né, isso é uma inovação, é uma proposta inovadora da nossa pesquisa, que a pretensão punitiva é da sociedade, já que o Estado é concebido como força organizativa da sociedade, então a pretensão punitiva é da sociedade, não do Estado. O Estado é força organizativa, é mero representante, está dentro da sociedade e representa o indivíduo e a coletividade, naquela dimensão do Estado democrático como força organizativa. Defendemos também que é necessário que, para além da tutela material e processual, penais coletivas, né, é necessário que se organize o Estado para que identifique faltas de políticas públicas na área do sistema penal, de incidência do sistema penal, e que as instituições atuem, seja por TAC, ação civil pública, projetos sociais, para remover as causas geradoras de criminalidade, como, por exemplo, em um bairro em que está tendo muito tráfico de droga, muito furto, roubo, você precisa de políticas públicas, então isso integraria o sistema do direito processual penal coletivo, ou seja, medidas que as instituições devem tomar na área penal para evitar esses crimes em massa, muito furto, roubo, às vezes homicídio em determinadas áreas. Nós precisamos de políticas públicas específicas. Isso integra o sistema do direito processual penal coletivo. Então, aí seria cabível a utilização de inquérito civil, ação civil pública, termos de ajustamento de conduta, para remover essas situações, muitas vezes, de estado de coisa inconstitucional, porque o Estado não está presente, o Estado é omisso e a criminalidade está realmente abalando a sociedade com furto, com roubo e outros crimes, e o Estado tem que atuar de forma organizada para combater esses crimes, né? E impõe-se também uma mudança no Ministério Público para deixar de atuar simplesmente como uma instituição de repressão do Estado, mas uma instituição que deve se organizar, planejar, para atuar proativamente para remover esses estados de coisa inconstitucional na área penal, para buscar o desenvolvimento de políticas públicas para diminuir essa criminalidade que gera insegurança social, abala os direitos fundamentais do cidadão e do indivíduo, né? E o sistema de tutela dos direitos coletivos não pode ser considerado, né, perfeito e acabado, são algumas ideias que nós estamos trazendo, mas deve ser vislumbrado assim como um modelo que tem amparo na Constituição, na teoria dos direitos fundamentais, e são debates como esses aqui hoje, que nós estamos fazendo, discussões como nós estamos fazendo, com críticas, com aperfeiçoamento de ideias. Inclusive o livro, gostaria de ressaltar, traz uma proposta de anteprojeto de processo penal coletivo, traz uma proposta, nós fizemos uma proposta de anteprojeto. Então, são esses debates que poderão amadurecer essas questões, essas discussões, para que a sociedade se organize, as instituições se organizem e se alinhem ao projeto constitucional de sociedade justa, livre e solidária, se alinhem ao modelo de teoria dos direitos fundamentais que está na nossa Constituição, que é um modelo absolutamente extraordinário, e nós estamos desenvolvendo, é óbvio, o nosso constitucionalismo, passando por um momento de crise agora, uma crise aguda, mas estamos desenvolvendo o nosso constitucionalismo no Brasil, por intermédio das ações coletivas, da análise dos direitos coletivos como direitos fundamentais, tem jurisprudência nesse sentido, no Supremo, no STJ, nos tribunais, reconhecendo dano moral, imprescritibilidade do dano ambiental. Então, nós estamos desenvolvendo um constitucionalismo brasileiro que pode servir de modelo para o mundo, como existe o constitucionalismo alemão, o constitucionalismo francês, e não devemos ficar tímidos em relação a isso. Nós temos, sim, uma Constituição extraordinária, precisamos desenvolver esse processo de constitucionalização do direito brasileiro, das instituições,
do direito penal e do processo penal para que se alinhe aos objetivos da República Federativa do Brasil. Eram essas as considerações reflexivas, vocês me desculpem, eu estou coordenando atualmente a Procuradoria junto aos tribunais superiores. A quantidade de processos que nós recebemos, por exemplo, em maio recebemos quase 10 mil processos, uma quantidade enorme. Eu tenho que fazer a gestão de tudo isso e tenho ficado um pouco cansado né, dessa tensão. O prazo, viu, professor Luiz Manuel? O prazo dos embargos no processo penal são 2 dias. Assim, não é dia útil, não, é dia corrido, entendeu? Aí você recebe lá, ontem recebemos 400 processos, né? Aí você tem que analisar, selecionar, ver quando você vai postular uma postulação responsável por intermédio daqueles testes de fatores, ou seja, quando recorrer, ver a capacidade recursal do órgão para fazer os embargos. Então, é um pouco difícil, mas estou aqui com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão e humildemente para receber todas as críticas, né, e aprender com vocês. Muito obrigado a todos. Professor Gregório, só temos a agradecer. E eu vou passar na frente do Diogo, e como organizador eu vou fazer a primeira pergunta. Eu estou meditando muito sobre isso, mas eu confesso que eu não estudei a fundo direito penal coletivo, né? Até tá teu livro aqui na fila para ler. Mas eu sempre conceituei a ação coletiva, né? Eu sempre conceituei a ação coletiva com base em 3 elementos básicos, né? O primeiro deles é a legitimidade. É uma legitimidade diferenciada concedida pelo sistema. O segundo requisito é a coisa julgada, um regime diferenciado de coisa julgada, né? Enquanto na coisa julgada individual, os efeitos que o Barbosa Moreira sempre falaram, né? Os efeitos diretos entre as partes, atingindo terceiros reflexamente. E esse é o segundo, né? Que é um regime diferenciado de coisa julgada. O terceiro elemento é o objeto coletivo. Lembra que a gente teve aquela discussão com o Arruda Alvim? O Arruda Alvim achava que a DINO era ação coletiva, no final das contas ele se convenceu, porque o objeto é coletivo, é evidentemente coletivo, que é a rigidez do sistema constitucional. E aí eu fico meditando se toda ação penal, não ação penal privada, né? Mas se toda ação penal não é uma ação coletiva, né? Porque na prática o Ministério Público atua por uma legitimação diferenciada, no Brasil uma legitimação diferenciada especial, né? Que praticamente ele tem um monopólio, tanto que agora eu acho que toda crise, tudo que é ruim, sempre pode ter algo positivo. Nós somos amigos do Arras, né? Ele trabalhou com a gente, o Procurador-Geral da República, né? Somos amigo pessoal dele, e agora está discutindo isso, né? Será que o Procurador-Geral de Justiça, como Procurador-Geral da República, talvez seja o único agente público no nosso sistema que pode produzir uma decisão que é irrecorrível. Se você for parar para pensar, a decisão do Procurador-Geral que arquiva uma ação penal, ela é irrecorrível, você não recorre para ninguém. Então, nem o ministro do Supremo tem esse poder, né, de tomar uma decisão e aquela decisão não poder ser questionada. Tanto é que abriu esse debate, né? Será que não é hora da gente começar a rever essa competência do Procurador-Geral de Justiça e Procurador-Geral da República? Então, até essa crise que está tendo vai fomentar esse debate, né? Porque eu nunca parei para pensar. Mas é verdade, ele é o único agente que produz uma decisão que ninguém pode recorrer. Se ele pede o arquivamento, tem que ser acolhido, né? Bom, mas aí eu fico pensando, será que toda ação penal não é uma ação coletiva? Se você for parar para pensar sobre essa ótica, né? Da legitimidade diferenciada, do regime da coisa julgada, do objeto... Será que todo crime, vamos falar crimes contra a administração, tirando o privado, né? Calúnia, injúria e difamação, que eu particularmente até defendi no Conselho Federal da OAB, que não foram recepcionados pela Constituição. Pela última ratio, né, eu acho que todas essas questões que envolvem calúnia, de injúria e difamação poderia ser só na esfera civil, não precisaria estar na esfera penal, né? Mas eu trago só para uma meditação, porque eu tenho meditado bastante sobre isso, né? Se toda ação penal, tirando as privadas, não seria uma ação coletiva. Professor, realmente, né, sempre a sua participação, a participação que nos faz refletir muito, né, sabe, a admiração, né, que eu tenho por você. E já discuti muito essas questões na área não penal. E agora, que felicidade discutir com vocês na área penal. É óbvio que nós temos lá alguns critérios que são importantes para você definir se uma ação é coletiva. Eu acho que o critério preponderante é o objeto material. Você vai para a causa de pedir e o pedido. Se você identificar na causa de pedir o pedido que aquele bem é difuso, que é coletivo, que são individuais homogêneos, a tutela de direito individual homogêneo, aquela ação ela é coletiva. É óbvio que você tem a legitimidade, que ela é importante, é um complemento,
E é óbvio, se é coletivo, a coisa julgada vai ser coletiva com uma relação de correta e perfeita adequação que tem que existir entre a causa de pedir o pedido e a coisa julgada, aquilo que vai produzir para fora como resultado da prestação jurisdicional. Mas a questão preponderante é justamente o objeto jurídico, a causa de pedir e o pedido. O que o trabalho propõe é justamente fazer essa divisão, professor. Porque antes se pensava, é como se toda a ação penal fosse coletiva. Agora o que nós estamos propondo, não. Ao contrário, vamos olhar para a titularidade, vamos olhar para o bem. Não podemos colocar em uma vala comum um furto, né, de um celular com uma sonegação de 10 bilhões. Como se aquelas ações fossem idênticas. Não, o que o trabalho quer fazer é adequar essa visão à teoria dos direitos fundamentais, no sentido de que os bens jurídicos são individuais e coletivos. No furto, você tem a titularidade daquela vítima que sofreu o prejuízo. Na sonegação, você tem uma titularidade, uma coletividade de pessoas atingida, né? E atingida de forma ainda de um potencial enorme nas políticas públicas. Eu já até dei uma palestra sustentando que o crédito tributário é direito fundamental. É nesse sentido, porque por intermédio do crédito tributário é que viabiliza direito à saúde, à educação. Então, o que nós estamos propondo é fazer esse rompimento, essa divisão a partir da teoria de direitos fundamentais. Então, eu vou olhar quem é a vítima, quem está sendo atingido, a vítima real. Nós não podemos ter, Gregório, nós não podemos ter o direito penal dos 3P. Isso mesmo, é isso mesmo. O que nos incomoda é isso, precisamos constitucionalizar verdadeiramente o direito penal e o processo penal, à luz dos objetivos da República, senão vai ser um direito penal e um processo penal meramente repressivo contra os pobres. Né? Mas é o que você falou, né? Por isso que a Lava Jato ela tem vários pecados, não tenha dúvida que ela teve pecados imensos, né? Mas é só o paradigma dela ter rompido de sair dos 3Ps e colocar empresários na prisão, mudou um paradigma. Tanto é que o sistema resiste, né? O sistema criou o sistema reagiu, né? A impressão que tem é que o sistema é uma grande anaconda que ela move lenta, né? Mas ela se move. Você ataca ela volta contra você. Então você percebe que há sempre uma resistência do sistema quando você vai além dos 3Ps, né? Você percebe isso. Quando você avança, o direito penal tenta avançar e tenta passar, é nulidade, é extinção. Vamos pensar com calma se o contraditório e ampla defesa foi obedecido, né? Aí todo direito constitucional é aplicado bonito. Mas quando você está nos 3Ps, não vamos. Como surgiu um vídeo agora que o juiz disse, não está nem escutando o que você está falando, né? Tô cuidando de outra coisa. Então, tipo assim, né? Agora, bom, Diogo, eu passo a palavra para você. Agradeço, Gregório, muito obrigado. Eu vou professor, eu que agradeço sobre esse aspecto. Eu que agradeço aí os seus questionamentos e ponderações. Que honra estar aqui. Obrigado, professor Luiz Manuel. Uma boa tarde a todos. Com imensa satisfação que eu gostaria de cumprimentar inicialmente o professor Luiz Manuel, né, querido professor, meu orientador, que me deu essa oportunidade de estar participando desse tão rico debate aqui com os demais colegas e professores. Saiba, professor Luiz, que recebi, o tenho em grande consideração. O professor abraçou aí o nosso projeto de pesquisa e além de um mestre de grande capacidade jurídica, tem se tornado um amigo, né? Sempre que eu mando mensagem para o professor Luiz Manuel, me recordo da professora Miriam falando, né, que você pode mandar mensagem para ele às 4, às 5 horas da manhã, que às 5h10 ele está te respondendo, né? E é exatamente isso. Grande professor, grande profissional, e receba desde logo aí meus agradecimentos, professor, pela oportunidade. Ao professor Gregório, grande colega do Ministério Público Mineiro, grande jurista, né, cuja capacidade, pujança intelectual aí é conhecida por todos e prescinde de maiores comentários. Eu já tive a grata oportunidade de conhecê-lo mais de perto, professor, nos bancos do CEAF, uma vez que integrei por um curto espaço de tempo, 1 ano e 4 meses, tive a grata experiência de integrar o Ministério Público, as bancas aí do Ministério Público Mineiro, trabalhando na querida comarca de João Pinheiro, noroeste do estado,
e lá tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor aí o professor Gregório. Na época acho que o senhor trabalhava junto à Procuradoria-Geral também já, né? Em 2013 isso, professor, há algum tempo já. É um prazer poder estar aqui, podendo discutir com o senhor, aprender ainda mais com o senhor. Recebo aqui também a nossa felicidade, a nossa honra em estar podendo participar de um evento aqui, que conta com a presença do senhor. Aos demais professores aqui que estou vendo, a professora Miriam, a professora Jussara, professor Medina, professor Horácio, professor Celso, que também passou por aqui, também nossa felicidade em poder contar aqui com todos os senhores, saudade das aulas de sexta e sábado, né, que são cansativas, é bem verdade, né, mas que a gente sente muita falta, né, porque a gente efetivamente aprende muito. Aos demais colegas aqui também, meus cumprimentos, né, vejo aqui na tela o Claudinei, o Leonardo, o Ferdinando, uma satisfação, João Paulo, e aos demais professores que também vão participar desse evento, né, Lohane, João Paulo, Luana, Fádua, recebam aqui meus cumprimentos. Bem, professor Gregório, eu tenho estudado, juntamente com o professor Luiz Manuel, a questão da consensualidade, né, um modelo de consensualidade que atualmente vige aí no nosso sistema e que é uma tendência que nós identificamos aí em âmbito mundial, né? Se identifica essa necessidade de consensualidade desde os ramos mais simples, né, do direito, mais simples, não podemos usar essa expressão, mas em todos os ramos do direito, desde o direito de família, passando pelo direito administrativo, chegando até o direito penal, que lida aí com bens jurídicos dos mais sagrados aí que nós temos, como a própria liberdade, né? Então, paralelamente a isso, nós temos a necessidade de uma rápida resposta, né? O processo, os números dos processos, da criminalidade, enfim, a velocidade com que as relações sociais caminham, elas exigem uma resposta mais rápida, mais célere por parte da justiça, né? E nessa linha, o sistema de consensualidade, o plea bargain, né, que foi trazido aí que tem um eixo principal no direito, no sistema norte-americano, né, como um dos principais eixos de aplicação, tem sido trazido, importado ou transplantado para ordenamentos jurídicos de diversos países, dentre eles o Brasil, né? Vemos aí atualmente pelo pacote anticrime modelos de consensualidade no acordo de não persecução penal, ou então na improbidade, que daí sim é o nosso tema de pesquisa, no acordo de não persecução civil. Eu queria que o senhor nos explicasse, professor, qual que é a sua visão, se o senhor enxerga com bons olhos essa importação desse modelo de consensualidade para o nosso ordenamento jurídico, se o senhor vê com bons olhos que isso, à luz do direito processual coletivo, que as próprias partes possam ser protagonistas, né, da resolução dos próprios conflitos. Essa seria uma pergunta, tá? E, na sequência, o que o senhor entende se o nosso Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, ele está estruturalmente amparado, estruturado para aplicar esse novo modelo, a fim de produzir esses efeitos, esses resultados que a própria pesquisa que o senhor diz, que o senhor concluiu, né, como uma tutela adequada à luz dos bens jurídicos penais e coletivos. Se esse modelo consensual, se o Poder Judiciário e o Ministério Público estão estruturalmente adequados para aplicar esses novos institutos processuais. Muito obrigado, professor. Aí, na sequência, eu acho que eu reproduzo as perguntas dos colegas. Tem mais 3 perguntas que eu vi ali no chat. Pode ser? Agradecer ao colega Diogo, né? Já esteve aqui no INPE de Minas, né? E está muito bem aí no Paraná. Uma alegria revê-lo, viu, Diogo? E é uma honra estar aqui participando desse debate com você. Em relação a esse modelo de justiça consensual penal, eu gostaria de responder o seguinte: eu sou favorável a esse modelo. Nós temos experiências internacionais nos Estados Unidos, na minha pesquisa de pós-doutorado, né, que se percebe lá que eles são extremamente pragmáticos, eles se preocupam muito com a
com a resolução das questões. Eu não estou aqui defendendo o modelo de negociação americano para o Brasil, não é isso, né? Mas eu acho que a nossa Constituição, ela, seja lá no preâmbulo, já tinha essa sinalização que devemos nos conformar nas nossas relações sociais pela solução pacífica dos conflitos, e está nas relações internacionais, como eu disse, que o Brasil seja signatário. Temos várias normas hoje, atualmente, no sistema, e, olha, o sistema autoriza, o sistema ampara a resolução consensual, e é óbvio que nós podemos nos adequar ao sistema. O problema foi que, com a Constituição de 88, o olhar foi sempre para o artigo 5º, inciso 35, que é a tutela por adjudicação judicial, por liminar, sentença em geral, né? Ou seja, aquela atuação demandista na busca da liminar da sentença, enquanto que a Constituição já sinalizava, seja no preâmbulo, seja nas relações internacionais, para a necessidade de priorizar a resolução consensual. E nesse aspecto, eu parabenizo aqui o Medina, todos aqueles que integraram o anteprojeto aí, a elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil, que o artigo 3º assim, traz uma luz para o sistema brasileiro em geral. O artigo 3º, que fala que o Estado priorizará sempre que possível a resolução consensual dos conflitos. Essa norma é uma norma de superdireito processual, não só do processo jurisdicional, também do processo administrativo, porque ela fala o Estado priorizará em sentido amplo, e, portanto, essa norma ela está em sintonia com o preâmbulo e com os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, de forma que esse dispositivo também tem aplicabilidade geral para o Estado, para a União, município, para a sociedade em geral, no sentido da busca do consenso. Eu não vejo nenhum obstáculo desses consensos ocorrerem no sistema penal, até para que possamos dar uma resposta mais adequada à sociedade. Temos que ser pragmáticos também, mas é óbvio que nós devemos tomar os cuidados necessários para que esses acordos na área penal não sejam simplesmente resultado de uma coerção, simplesmente, mas de um mínimo de negociação legítima que observe as normas, que observe a Constituição. Eu, particularmente, confesso que o Judiciário e o Ministério Público, a instituição, ainda não estão preparadas para um modelo efetivamente mais eficiente, né? Nós estamos começando agora realmente a tratar de uma negociação mais de forma ampla e geral do sistema. Eu diria que, por exemplo, que um dos divisores de água do sistema brasileiro foi a resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que criou uma política nacional de tratamento adequado dos conflitos e dos problemas, né? Essa resolução. Depois, de 2014, teve a resolução 118 de 2014, que criou uma política nacional de autocomposição para o Ministério Público Brasileiro. Eu tive a felicidade de participar da elaboração da primeira minuta que resultou nesta resolução. E, na sequência, nós tivemos a lei de mediação, o Código de Processo Civil e outras leis. Eu acho que é óbvio que nós estamos trabalhando, o sistema já melhorou muito, mas precisamos organizar, realizar mais eventos. Por exemplo, nós não temos ainda desenvolvido, como tem na jurisprudência norte-americana, os testes de fatores para os acordos. Muitas vezes, se você pegar o acordo de não persecução civil, a lei não dispõe sobre critérios, né, de admissibilidade, de cabimento, seja em relação à questão processual, o tempo dos acordos ou material. Então, nós precisamos desenvolver testes de fatores, colhendo boas experiências, inclusive dos Estados Unidos, da Europa, para buscar o acordo, os melhores acordos, seja na área penal e não penal. Né? Isso não é uma experiência nossa. Por exemplo, nós conseguimos inserir na resolução, na recomendação 02 de 2018 da Corregedoria Nacional, vários testes de fatores para o acordo, porque o acordo, simplesmente, esse dever de priorizar a resolução consensual, ele é um dever de priorizar quando ela se demonstrar útil diante do caso concreto, não é simplesmente um dever, assim, é uma obrigação de sempre buscar um acordo em qualquer situação, não. Nós temos que ter teste de fatores
assim, por exemplo, esse acordo, ele contempla todas as dimensões dos direitos e deveres fundamentais envolvidos. Então, ou seja, é um teste-fator. Segundo, esse acordo, ele é produto de uma negociação legítima, ele é adequado, não traz discriminação entre as pessoas envolvidas, né? E é justo e adequado. Então, são várias questões que nós podemos e devemos discutir na formatação desse acordo. Acho que nós estamos começando a desenvolver as diretrizes e as boas práticas para uma justiça mais negocial, inclusive na área penal. Entendo que é importante discutirmos compliance, integridade, alinhada a essa justiça negocial, penal ou não penal, né? Porque essa é uma preocupação enorme, que esses acordos eles não estejam em conformidade com o direito e haja um desgaste do sistema como um todo. Então, precisamos discutir, sim, compliance, precisamos discutir como há uma discussão evoluída no outro sistema, como acontece no Ministério Público, nos Estados Unidos, com a questão de regras de conduta, de boa ética, de comportamento que nós precisamos ter na realização desses acordos. Mas, você perguntou, estamos preparados? Estamos começando a nos preparar. Ainda não estamos, né? Mas você só constrói um sistema de boas práticas, de boas normas, discutindo, procurando aplicar. Você vai ter erros e acertos, né? Isso demora para você assentar um posicionamento que seja satisfatório para o sistema e para a sociedade em geral. Então, eu acho que eu sou favorável porque tem amparo na Constituição, né? Citei normas constitucionais, tem amparo agora em leis, e temos instituições que poderão ajudar muito na regulamentação, como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, e temos esses debates que são importantes para que possamos produzir acordos que estejam em sintonia com a teoria dos direitos e garantias constitucionais fundamentais. Por exemplo, você não vai fazer um acordo, né, com aquele que simplesmente ele useiro e vezeiro no descumprimento do acordo, na prática do ilícito e descumprir o acordo. Você não é obrigado a negociar com quem tem uma vida pregressa e descumprir acordo. Estou te dando um exemplo, né? Você também tem que analisar se aquele acordo tem a sustentabilidade jurídica de imediato, a médio e a longo prazo. A sustentabilidade, inclusive, com o advento de leis posteriores que poderão alterar aquela situação, porque pode acontecer que você esteja negociando e está prestes a aprovar uma lei que vai mudar aquele cenário. Então, toda essa análise, por intermédio dos testes de fatores, essa análise é importante para que possamos amadurecer a nossa justiça consensual. Estamos começando a caminhar. Tem muito trabalho pela frente, muito debate, e eu acho que estamos indo bem, apesar ainda do início dessas discussões e dessas novas práticas. Obrigado, professor, pela resposta. Nós temos mais algumas perguntas de alguns colegas, a iniciar pela professora também, Jussara. Ela faz o seguinte questionamento, professor. No diálogo das fontes, seriam contemplados os outros diálogos do sistema aos problemas também? Essa é uma pergunta que a professora Jussara formulou aqui. Oi, professora. Eu gosto muito, professora, já até falei isso com a senhora, do reale, né? É fato, direito é fato, é valor e é norma. Né? E é óbvio nessa visão, que eu acho que é uma visão muito interessante para que possamos compreender os objetivos da República, a função da teoria dos direitos fundamentais, né? É você olhar para os fatos, para a realidade, ver as normas que poderão incidência, os valores envolvidos, e é óbvio que essa questão do diálogo entre as fontes, né, ele tem que ser um diálogo propositivo, né, professora? Não cabe o diálogo das fontes negativo. Você pega uma norma, combina com a outra, de repente, para enfraquecer uma norma de direito fundamental. É importante que nesse diálogo entre as fontes, com o olhar para o sistema e para os problemas da realidade do país, se construa diálogos que sejam realmente propositivos em termos de efetivação da nossa teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. O STJ já aplicou o diálogo das fontes
por exemplo, no processo coletivo de forma negativa, que eu acho que é inconstitucional, que é pegar um prazo de prescrição da ação popular de 5 anos, lá do artigo 21, estou dando um exemplo, e aplicar na lei da ação civil pública. Então, é um prazo que, no meu entendimento, nem foi recepcionado pela Constituição para a ação popular, que não está, e ainda fazer o diálogo negativo para aplicar na ação civil pública que não tem prazo. Isso é inconstitucional. Então, como nós fazemos com o diálogo das fontes à luz da teoria de direitos fundamentais? Ele tem que ser um diálogo no sentido positivo. Você fazer a coordenação das normas, a interpretação diante dos problemas, mas simplesmente para fortalecer a teoria dos direitos fundamentais, para fortalecer a aplicabilidade e evitar retrocesso, né? E hoje eu gostaria de ressaltar, porque a gente tem muita ideia de que o sistema deve ter incidência sempre que haja, seja em prestação jurisdicional e outros, sempre que haja lá um conflito ou uma controvérsia. Primeiro, nós temos que romper com esse paradigma, não precisa de conflito e propriamente controvérsia, até porque a tutela preventiva está aí, né? E muitas vezes você tem um problema que vai gerar uma situação, um ilícito, e que demanda uma tutela preventiva, um problema seja em políticas públicas, seja em outras áreas. Então, primeira coisa, romper com essa ideia de que a atuação, somente dos órgãos do Estado, depende sempre de um conflito, de uma controvérsia. A Constituição rompe com isso em teoria de direitos fundamentais. Pode acontecer que todos estejam até de acordo com a solução, mas não sabem como, e as instituições devem atuar. Não, existe um problema, não há um conflito, não há uma controvérsia, mas há um problema a ser solucionado que demanda uma tutela jurídica. Muitas vezes eu já estou em casos assim que todo mundo não vão resolver. Todos os órgãos envolvidos queriam resolver, mas não sabia como, precisaria de uma perícia múltipla, né? Todos queriam resolver o problema, mas não sabiam como resolver. Então, o direito atua também diante de problema, mesmo que não haja propriamente um conflito e uma controvérsia. Isso faz parte da teoria de direitos fundamentais, especialmente quando nós estamos falando de tutela preventiva, que é a mais genuína no Estado Democrático de Direito, que é aquela que tem o condão de evitar o próprio dano, para evitar o ilícito, sua prática, sua repetição, ou para remover a situação de ilícito. E, novamente, cito aqui o 497, parágrafo único, que é uma luz em termos de tutela preventiva do Código de Processo Civil. Parabenizando novamente o Medina e todos aqueles que contribuíram para a inserção desse parágrafo único, o artigo 497, que eu tenho defendido aqui que ele serve para o TAC, ele serve para todas as áreas, né? E para atuação, inclusive, em políticas públicas, dada a importância, porque dispensa a comprovação de dano, a ocorrência de dano, né? Ou a comprovação de dolo ou culpa, basta um indício razoável que é possível a prática de um ilícito, a continuidade e repetição, para ser cabível à tutela preventiva. Então, é uma norma muito importante. Não sei se eu respondi, professora, a questão da senhora, mas eram essas as considerações. Mais do que respondido, é um convite a uma outra palestra dentro da palestra. Obrigadíssima, professor Gregório, pela honra, pela atenção. Obrigado. Obrigada, Diogo. Imagina, professora. Professor Gregório, nós temos mais 3 perguntas aqui, mas pela alta do horário aqui, eu vou tentar formular as 3, com base aqui no núcleo do que foi perguntado, para o senhor nos dá o prazer aqui de responder. A primeira seria da Sabrina Nunes, e que ela fala sobre as políticas públicas que o senhor estava tratando, né, se poderíamos entrar na seara do processo estrutural. Tá? O Claudinei pergunta se nas ações coletivas existe uma preocupação do controle de legitimidade para verificar se a representatividade é adequada. Tá? E, por fim, o Ferdinando Escrimin Neto, ele questiona se é cabível a indenização coletiva na sentença penal condenatória. À luz ali do Código de Processo Penal... Eu vou ser bem objetivo, cada uma dessas questões demandaria um debate e uma palestra. Primeiro, quanto ao entre aspas, processo estrutural, eu não gosto dessa terminologia. Processo estrutural. Sei que ela está sentada na doutrina, né, inclusive internacional, mas eu não gosto dessa terminologia, porque ela ofusca a teoria dos direitos fundamentais. Porque o processo ou ele é individual ou ele é coletivo. Não existe um processo que é estrutural. As medidas a serem implantadas é que podem trazer mudanças estruturais, né, seja na órbita pública ou na órbita privada. Então, ou seja, quando fala um processo estrutural, o que é o processo estrutural?
Na verdade, as medidas que serem implementadas em políticas públicas poderão trazer mudanças estruturais, por exemplo, no sistema penal, processual penal, no sistema de execução penal e assim por diante. Então, é cabível, sim, até eu tenho discutido com o Rafael, já até escrevi um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade de se discutir medidas estruturais no sistema do direito processual penal, seja na execução penal, seja em questão de segurança pública. Nós podemos falar, assim, de um processo coletivo com finalidade de medidas estruturais dentro desse sistema de processo penal. A segunda é uma questão tão complexa, a questão da representação adequada e a legitimidade, que eu vou fazer uma síntese aqui, rapidamente. Eu tenho tratado a representação adequada como um pressuposto processual objetivo que decorre da escolha do legislador de quais são os representantes adequados. A escolha é feita de forma expressa ou implícita pela Constituição ou pelo sistema infraconstitucional. Então, o controle, o juiz não pode exercer esse controle da escolha do legislador. O legislador que escolheu o Ministério Público, escolheu a Defensoria Pública, escolheu aqueles órgãos que são os representantes adequados dentro do sistema de processo coletivo. O que o juiz controla é a legitimidade, que não é pressuposto processual penal, pressuposto processual. A legitimidade, o juiz controla pela pertinência temática. E aí, usando do conceito de Dinamarca, a legitimidade é a relação de correta e perfeita adequação que deve existir entre os sujeitos e a causa judicial. Isso o juiz controla no processo coletivo por intermédio do controle da pertinência temática. Por exemplo, o PROCON, ele tem que defender um direito difuso, coletivo, individuais homogêneo, mas tem que ser do consumidor. Precisa de pertinência temática especial, não basta a pertinência temática geral. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia de controle amplo da representatividade adequada, inclusive com base em questões econômicas e vinda pregressa do legitimado coletivo. Acho que quem escolhe realmente é o legislador. O juiz só faz o controle positivo para dispensar a pré-constituição ano, por exemplo, de uma associação, quando pela relevância do bem jurídico, característica do dano, quando houver esse interesse social, ele dispensa. Agora, o juiz controla a legitimidade, porque está dentro da ação, né? E a legitimidade é uma relação de correta e perfeita adequação que deve existir entre a causa judicial e o sujeito legitimado para atuar. Isso o juiz controla pela pertinência temática. Inclusive, para falar, não cabe essa legitimidade, porque essa associação foi criada para a defesa do consumidor, está atuando no meio ambiente, não tem autorização estatutária. Então, isso o juiz controla. Agora, a representação adequada, com pressuposto processual especial, quem controla é o legislador nas escolhas que ele faz. E o juiz não ingressa nesse campo, né? É o que eu tenho defendido, defendi isso no Manual das Ações Constitucionais. Então, o juiz pode controlar a legitimidade, sim, pela pertinência temática. O Ministério Público basta pertinência temática geral, difusos, coletivos, individuais homogêneos. A Defensoria Pública, pertinência temática geral, mas é especial, porque tem que defender os necessitados, conforme está na Constituição. Esse controle e o juiz faz, né? Agora, tinha uma terceira questão. Qual que era a terceira? A terceira, professor, se é cabível a indenização coletiva na sentença penal condenatória. É cabível, até porque tem previsão no Código de Processo Penal, no artigo 387, se aquilo é cabível para bens jurídicos individuais, também é cabível com bens jurídicos coletivos, e com base no princípio da máxima amplitude da tutela adicional coletiva, artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, pode pedir tanta reparação na ação penal coletiva de dano material quanto de dano moral coletivo. Sensacional. Sensacional. Perfeito, professora. Não sei se eu respondi, foi uma correria, mas... Agora, essa questão da pertinência temática e da representação, eu vou lembrar aqui agora, foi professor também, acho que do Medina, do Luiz Manuel, nosso saudoso Donaldo Armelin, naquele livro sobre legitimidade, né? Ele explicava que a legitimidade é um conceito relacional, transitivo, que precisa de complemento, né? No caso desse pressuposto processual, que é a representação adequada, ele é um conceito não relacional, não transitivo, não precisa de complemento. Ou foi escolhido pelo legislador de forma expressa ou implícita, ou não foi, né? Agora, a legitimidade já faz adequação na causa, por isso que o juiz controla. Mas isso precisaria de um novo ambiente de debate, né? Excelente, professor. Muito obrigado pelas respostas. Sempre um enorme prazer e uma felicidade escutá-la.
Eu que agradeço aí, Diogo. Muito Terminando, obrigado. Diogo? Terminamos. Temos mais perguntas ali, professor, mas acho que pelo horário... Não, e o pior é que quando eu fui montar o programa, eu ainda coloquei 1h30 para o Gregório, né? Eu falei, vamos começar a se inscrever até as 4h30. Mas o Gregório nunca... O Gregório é sempre um problema chamá-lo para conferências, né? Porque, no caso dele, a gente tem que sempre dar acima de 8 ou 10 horas. É sempre tão rico o debate que é sempre para curso, Gregório. Chamar você para palestra só para atiçar os alunos para poder te chamar posteriormente para curso. Eu quero, uma vez mais, agradecer todos que estão participando, os colegas, os mestrandos, e, em especial, você, querido amigo, sempre pode contar comigo. Você sabe que amigo é isso aí, né? Quem tem amigos tem o mundo, e é uma honra muito grande tê-lo como amigo. Então, fica aqui externado uma vez mais a minha profunda admiração pela pessoa, pelo profissional e pelo querido amigo que você é. Ô, Luiz Manuel, você é o irmão querido, é um professor, conte sempre comigo. Sempre que eu precisei de você, você estava lá me ajudando. Eu lembro quando eu era o coordenador, né, precisava de alguma coisa, você pegava o avião, saía lá de Ribeirão Preto e vinha para Itaúna quando eu coordenava lá e fazia um trabalho assim. Sempre tivemos muita sintonia e só quero expressar minha gratidão de estar aqui, estar com vocês, né, ver pessoas maravilhosas como você, a professora Jussara, o professor Celso, o Medina, né? Quanto tempo que eu não via, né, Medina? Só para corrigir, Medina, foi 2006, viu, que nós fizemos uma matéria junto. Não, 96, foi 2006, 96. Naquela disciplina com a professora Tereza lá, e né, sobre... Vocês são muito mais antigos do que eu. Nós estamos te ouvindo, Medina. Tá desligado. Ô, Gregório, muito obrigado. Fico à disposição de você sempre. Você sabe obrigado. disso. Aí um abraço, professora Luana, né, a Fado e todos aqueles que vão integrar os novos debates. Obrigado, viu, Diogo? Para encerrar, um ótimo final de semana. Um beijão para todos. Obrigado, um beijão para vocês. Muito obrigado. Encerrar, então, esse primeiro painel com o grande professor Gregório Assaga de Almeida. Meu mestre, obrigado. Pessoal, vamos fazer, não estava no programa, né? Vamos fazer um intervalo breve, de 10 minutos, e nós já retornamos, mas o intervalo é bem breve mesmo. Já estou colocando a Alexa aqui para poder cronometrar os 10 minutos. Ô, professor Luiz Manuel, não vou poder ficar, tá? Eu tenho que ir lá na Procuradoria. Claro. Ô, professor Medina, desculpa. Deixa eu só interromper a gravação.